Boa noite, pessoal. Nós vamos começar mais uma live da Jane Austen Lives, aqui da Jane Austen Society of Brazil. Nós vamos falar hoje sobre Mansfield Park. Mansfield Park foi publicado. Quem vai falar para você, quem vai ter a honra de falar comigo hoje, aliás, eu vou ter o prazer, né, de falar, é a Lília dos Anjos, da UFPB. E a Mansfield Park foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1942, com essa edição aqui, tradução da Raquel de Queiroz para José Olímpio, para a editora José Olímpio. Esse é um livrinho bem desgastado, ó, tá bem amarelado com o tempo, uma encadernação mais moderninha, mas essa é a primeira edição. E eu tinha uma outra, que foi a minha primeira, né, que eu comprei, mais antiguinha assim, que é a de 58, já era a quarta edição. Aí aqui já vem tudo escrito, José Olímpio, ano, etc. Bom, algumas pessoas me perguntaram, acho que se você me der licença, Lília, essa edição aqui que eu publiquei hoje, lá que eu estava assistindo, é de 1986, com o Edmund e a Fanny Price. Fanny Price, ela faz a Abadia de 2007, e isso, ela tá na Abadia. A Fanny Price aqui tá na Abadia aqui debaixo da sua. E o Edmund, ele tá em Persuasão 2007, como o pai. Esqueci o nome das meninas, mas vamos lá. Essa edição é uma edição que não é vendida aqui no Brasil, comprei na Amazon Internacional. No Brasil, ela foi traduzida como Palácio das Ilusões, e ela é holográfica, não sei se vocês conseguem ver aí, é bem diferente. E essa que você mostra aí é a mais recente, né? Mais recente de 2007. Bom, vamos lá. Lília está trazendo um livro que foi publicado em 1814. É o terceiro livro da Jane Austen, o que a gente considera faz parte dessa trilogia do final da vida da Jane Austen, que é Mansfield Park, Emma e Persuasão. São livros mais densos, são livros mais, digamos assim, mais elaborados, né, da obra dela. É considerado, né, mais elaborado. Então, eu deixo com a palavra a Lília dos Anjos. Podemos começar? Podemos começar. Me escuta perfeitamente? Sim, tá, tudo bem. Ótimo. Então, gente, boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar participando. É a terceira live que eu participo aqui, juntamente com vocês. E vim trazer um pouquinho do panorama de Mansfield Park. Nessa proposição que eu trouxe desde o princípio, né, desde quando falamos dos 80 anos de Orgulho e Preconceito, eu comecei a pensar juntamente com você, Adriana, sobre apresentar os livros de Jane Austen. Já não são tantos, né, pela curta vida que ela teve. E então comecei pelo livro menos conhecido. A proposta é essa, aí dos livros menos conhecidos para os livros que têm mais destaque, como Razão e Sensibilidade, né, que nas quartas-feiras tem as lives sobre os capítulos especificamente, e Orgulho e Preconceito, que, notavelmente, né, pelo número de produções cinematográficas, pelos artigos escritos, realmente o livro, a abordagem maior é a respeito de Orgulho e Preconceito. Então, a Abadia, né, de Northanger, que eu falei no dia 7 de maio, em Mansfield Park, fica um pouquinho de lado dentro dessa obra da Jane Austen. Eu resolvi começar por estas. Uhum. A Abadia, para quem assistiu, né, no dia 7 de maio, eu fiz um panorama geral, tentei não dar muitos spoilers, principalmente porque a proposta é atrair o leitor a respeito dos temas que Jane Austen trabalha dentro dos livros. E Mansfield Park, como você mesmo já colocou aí ainda agora, é de uma fase em que a Jane já ousa mais. É um pouco diferente de Abadia, porque a Abadia de Northanger, ele foi publicado próximo do finalzinho da vida dela, mas foi um dos primeiros a serem escritos, que ainda foi em 1797. Já a Mansfield Park já foi de uma fase mais madura da Jane, que ela começou a tocar em temáticas que eram muito caras na época. E olha o tamanho dessa edição.
Essa edição é da Penguin Classics, né? Da Companhia das Letras. A diagramação dela e a tradução muito boas. Eu tenho a outra versão aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui vocês já não encontram mais, que é, é a tradução da Adriana. Essa é de 2009. Deixa eu fazer assim para a lâmpada não Ainda tem atrapalhar. em sebos, né? Essa Nos edição. sebos é possível de encontrar, mas nas livrarias online e nas físicas, quando Ela for fica possível, por já não essa tem capa mais. aqui, né? Foi escrita Isso, por essa capa e a revisão ela foi retraduzida por outra pessoa, então não tem o meu aval, porque eu não participei dessa isso. edição. Então, essa é a que fica, é a vintage. Vou tentar, 2009 é muito tempo já. Não tanto. Então, eu fiz a leitura dessa edição da Penguin, porque a primeira leitura que eu fiz foi da tua tradução, já faz um bom tempo, né? Eu acho que Deve ter uns 10 eu anos. recebi mais ou menos uns 10 anos que eu fiz a leitura e agora eu repeti. E aí, qual o propósito, né? Por que ler Mansfield Park? Como eu disse a vocês, essa tradução aqui, esse livro escrito pela Jane Austen em 1814, como a Adriana apresentou, ele toca em assuntos que naquela época eram complicados de Uhum, discutir. As legislações vigentes à época ainda não atingiam tanto as mulheres, 1814, então alguns direitos, sobretudo em relação às liberdades de homens e mulheres, só foram surgir a partir dos anos 30 do século XIX. uhum. Então, aqui, como é que eu vou situar esse livro para vocês? Aqui tem um prefácio nessa edição e tem notas, quem depois resolver procurar, né? O prefácio e a introdução são muito bons. Posso Pode falar. o prefácio, como você falou, ele foi traduzido para o português, é da Catherine Sutherland. Ela é uma professora, foi minha professora em Oxford, quando eu fiz a especialização em Jane Austen. E o Tony Turner também é um estudioso de Jane Austen. Então, são pessoas que têm a responsabilidade. Eu assinei embaixo pelo prefácio da Catherine Sutherland. E essa tradução também, por ser do grupo Penguin, Companhia das Letras, também é uma tradução que fica bem, como é que a gente pode falar? Fiel, né? Se bem que eu posso abrir um parêntese aqui, que tradução é versão, minha gente. Tradução nunca vai ser fiel, vai ser sempre a outra, é uma versão, né? Não dá para entrar na cabeça da Jane Austen mesmo se ela fosse viva. Mas aí vamos partir para a história. Esse livro, Lília, foi publicado em Isso. 3 volumes, né? Exato, exatamente, 3 volumes. Nessa edição da Penguin, você tem a opção de acompanhar os capítulos volume a volume, e também no início de cada página vem demarcando os capítulos continuamente também, para quem segue essa versão. Então, o primeiro volume tem 18 capítulos, isso. A imagem, mas não tem problema não. O primeiro volume tem 18 capítulos, o segundo vai do 19 ao 31, então 11, né? E o Uhum. terceiro capítulo vai do 32 ao 48. E aí são momentos bem demarcados e seguem as temáticas que eu mencionei para vocês, que são bem espinhosas de discussão. Algumas tocam em todos os livros da Jane Austen, como a questão do casamento, né? Mas outras, ela ousa um pouco. Ela fala de escravidão aqui e fala sobre divórcio e adultério. Então, é uma ousadia naquela época tratar de tais temáticas. Sim. Ainda mais uma mulher falando a respeito disso, não era em 1814 natural tratar a respeito desses temas, e ela conseguiu não só escrever a respeito, escrever de uma maneira que era condizente com aquela época, como conseguir também a publicação, né, que era o mais difícil, como passar certas temáticas
como apresentar certos assuntos sem causar tanto escândalo. Uhum. Então, ela teve essa iniciativa de escrever a respeito e, consequentemente, conseguiu a publicação do livro, né? Lá no ano de 1814, e ficou aí para a posteridade. Ela fala de casamento, de herança, para quem está acompanhando nas quartas-feiras. A questão da herança é muito importante em razão e sensibilidade, né? Muda os destinos. E em Mansfield Park, como é que isso funciona? Como é que essas temáticas que eu pretendo discutir aqui com vocês conduzem a vida das personagens? Todos esses temas que eu estou mencionando aqui têm a ver com a Fanny Price. A Fanny Price é a protagonista, é a heroína da Jane Austen, a eleita aqui em Mansfield Park, para vivenciar uma longa história de vida, sobretudo. Diferentemente das demais heroínas, todas elas são elaboradas com as suas diferenças de personalidade, de vida, de modo de vida, de inserção na sociedade. A Fanny Price, eu posso afirmar a vocês que ela é a sofredora, de fato, né? Ela foi a que mais sofreu. Exatamente, assim, ela é o oposto total da Emma Woodhouse, né? Do livro Emma. Emma tem uma vida privilegiada em todos os sentidos e a Fanny Price, ela sofre de uma maneira, assim, absurda também em todos os sentidos. A história de Mansfield Park, para chegar nesse sofrimento da Fanny Price, a Jane começa os 2 primeiros capítulos introduzindo as irmãs Ward. As 3 irmãs Ward, como era esperado naquele tempo, né? Voltando um pouquinho no tempo, em 1780, 1785, mais ou menos, elas estavam na idade de realizar casamentos, e foi o que aconteceu. Uma se tornou a senhora, a Lady Bertrand, né? Uma se tornou a senhora Norris e a outra irmã, a senhora Price. Então, essas 3 irmãs estão aí inseridas na história para determinar essas suas escolhas, seus caminhos, seus destinos. E o que se esperava naquele momento, naquela época, é que as mulheres, como não tinha direito a propriedades, herança, se recebesse, não podia receber terras, né? Não era permitido, então a vida era muito difícil e tinham que arranjar casamentos. Isso foi mencionado em outras lives, mas para quem está chegando hoje é importante salientar esse aspecto. Então, a Lady Bertrand, ela fez um ótimo casamento, casou com Sir Thomas Bertrand, que é o dono de Mansfield Park, né, a residência. Mansfield Park é uma residência, né, é barão, é proprietário de 2 presbitérios, isso é muito importante na história. A senhora Norris, que era uma das irmãs, se casou com o reverendo Norris, que ganhou justamente o presbitério de Mansfield Park. Então, eles eram vizinhos de porta praticamente, né? Já que o presbitério fica dentro da propriedade. E a Price, a senhora Price, era mais jovem das irmãs Ward, e a que é considerada que fez o casamento mais danoso, vamos dizer assim, nocivo. Porque ela casou com uma pessoa que fazia parte da Marinha Britânica, mas que não tinha um grande cargo, e o senhor Price perdeu, né, esse cargo, e aí foi considerado que ela fez um mau casamento, e por isso elas viveram distantes por muito tempo. A Lady Bertrand, com todo o luxo que a rodeava, teve 4 filhos, proporcionou, né, a partir do Sir Thomas, uma educação de qualidade, considerada privilegiada, e Jane coloca isso, e as notas que tem nesse livro, né, nessa edição que eu mostrei para vocês, fica muito evidente como o sistema educacional da época para meninas e meninos privilegiava, e hoje não é diferente, né? Para quem tem a condição de custear uma educação de qualidade. Sim. Já no oposto dessa situação, a família Price, o senhor e a senhora Price, isso nessa edição tem notas excelentes explicando
esse modo de vida, a sociedade inglesa naquela época, e passa por essa questão da educação. São As 85 páginas, senhoras... são Oi? 85 páginas só de introdução, Isso, prefácio, né? É muita coisa exatamente. para aprender E aí. tem mais de 10 páginas, umas 20 páginas, eu acredito, de Nossa. notas de fim. Uhum. Então, só para demonstrar a oposição dessa questão de educação, a família Price é numerosa. Tem 9 filhos, e dentre esses filhos tem a Fanny Price, que é a mais velha. E aí o que que acontece? Porque Mansfield Park, se a Fanny Price não é da família, né, que habita Mansfield Park, não é da família Bertrand, o que que acontece? Isso não é nem spoiler, é o fato principal para a mudança de vida da Fanny Price. Uhum. Ela, a mãe, né, o pai, não tem condição de criar todos esses filhos, e a Fanny Price, por uma benevolência, uma benevolência do Sir Thomas Bertrand e da senhora Norris, resolvem trazer a Fanny Price para viver em Mansfield Park, na Uhum. condição de adotada. Mas aí, gente, um parêntese nessa situação de adoção naquela época. Quando a gente pensa em adoção hoje, por isso que é importante a gente não ficar tentando levar os acontecimentos da atualidade lá para o passado. A Fanny Price, ela foi adotada, porque ela foi morar em Mansfield Uhum. Park, né? Mas ela não tinha uma condição de filha adotiva, já que ela era sobrinha da senhora da Lady Bertrand e, por consequência, do Sir Thomas Bertrand. Não existia essa condição de adoção por amor, por carinho, por querer tratar como filho. Era, Uhum. na verdade, como se fosse um grande favor estar salvando essa menina de viver uma vida miserável. Essa era a condição de adoção naquele tempo, e não tinha essa questão legal, nossa, ela vai se tornar minha filha legalmente. Não. O Estava que, levando ali para morar de favor. o que é diferente do irmão da Jane Austen que foi adotado, o Edward, que a passou a assinar Knight, né, o Edward Knight, que recebeu, ele foi adotado justamente porque era um casal que não tinha filhos, e aí ele passou, depois da morte desses pais adotivos, ele, além dele ter recebido o nome, né, perdido o Austen, assim, o Austen ficou, mas ficou em segundo plano, né? Uhum, Ele recebeu toda a herança, mas naquela época, mesmo que os Bertrand não tivessem filhos, a Price não ia receber essa herança porque ela era mulher. Então, exatamente. paralelismo com a Então, vida da Jane Austen, né, com a biografia. assim, para a Fanny, a sorte, no caso, era viver uma condição de vida um pouco melhor do que a vida que ela levava com os Price, com a sua própria família, né? Então, assim, nesse livro, a grande mudança de vida dela já vem logo no princípio. Quando ela tem 10 anos, ela vai viver em Mansfield Park. Para quem assistiu, a gente mostrou aqui os DVDs, né? Uhum. Quem teve a oportunidade de assistir a versão de 1999, que é chamada de Palácio das Ilusões, e a de 2007, é bem claro quando ela chega na casa, e no livro isso é muito forte também, isso, essa versão. Quando ela chega na casa, em Mansfield Park, ela é muito destratada, gente. Então, assim, porque quando eu falo sofrimento, não é só aquele sofrimento da mocinha da história, não é essa questão de sofrer por amor, mas sofrer pelas próprias condições de vida que ela teve. Foi Uhum. bem difícil, é muito diferente das outras protagonistas dos livros de Jane Austen. Então, tem essa primeira questão de sair de uma condição de vida e ir para outra, mas não para viver uma vida de luxo, mas em sim uma vida com muitas privações, humilhações, porque nessa casa, em Mansfield Park, né, o Sir Thomas e a Lady Bertrand, eles têm 4 filhos. E ele deixa muito claro que esses filhos vão ter uma vida muito diferente da Fanny Price. E Uhum. que ela deveria ser, em todas as hipóteses, inferior. Ele deixa isso bem claro. Que ela nunca chegaria a ter o mesmo conhecimento, a mesma educação que a Maria Bertrand, né, a filha mais velha das meninas, e a Júlia.
Uhum. E o Tom e o Edmund, que são os filhos, né, os meninos, nem se fala, né? É uma condição totalmente diferente entre homens e mulheres. Então, a vida da Fanny Price é bem demarcada por essa questão de ser uma pessoa inferiorizada dentro da própria família, que não dá para esquecer que ela é sobrinha, de fato, da Lady Bertram, né? Sobrinha de sangue. E aí, o que que acontece? Esse é o primeiro eixo, essa explicação inicial dos primeiros capítulos dessa adoção, entre aspas, esse morar de favor e viver essa vida em condições desfavoráveis em relação aos outros familiares. Ah, por causa disso, estou aqui olhando na minha anotação, muitas pessoas costumam comparar Mansfield Park com Jane Eyre. Jane Eyre é um livro da Charlotte Brontë, publicado em 1847. É, existe uma certa semelhança entre esses dois livros, entre Mansfield Park e a Jane Eyre. Mas é preciso ter muito cuidado, porque um é publicado em 1814 e o Jane Eyre em 1847. Uhum. Parece pouco tempo, mas para a Inglaterra, para a sociedade inglesa, isso é um período de tempo considerável por causa das transformações. Eu já mencionei isso na live anterior. A Revolução Industrial na Inglaterra, que no papel começa em 1760, aos poucos vai transformando essa sociedade inglesa. E aí, entre 1760 e 1814 e 1847, muita coisa mudou, Sim. certo? Então, assim, é importante salientar isso, assim, a questão da, Jane Eyre sofre, ela também é uma órfã e vai viver de favor lá, favor entre aspas, né? Porque ela vai trabalhar Uhum. na casa do Mister Rochester, enfim, mas é uma vida sofrida. E a gente tem que Então, eu queria salientar esse ponto. A gente tem que levar em Pode falar. consideração que a Jane Austen morava no sul da Inglaterra e as irmãs Brontë lá no norte. E eram mesmo além da distância do distanciamento de tempo temporal aí de 30 e poucos anos, a gente tem também a distância física que o sul era mais privilegiado enquanto o norte não. E aí a gente vê essa oportunidade da Jane Eyre de estudar e ser preceptora, o que a Fanny Price nem cogitava, não é nem pela questão, talvez, da época. É porque ela era sobrinha de um barão, não ia ser preceptora, entende? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o que que acontece? O Sir Thomas, ele coloca que a Fanny jamais vai ter a educação que as meninas iriam obter ao longo da vida, né, a educação permitida às mulheres naquele tempo, mas ele leva um revés nessa história, porque a Fanny, ela acaba realmente, dentro das possibilidades dela, tendo mais desenvoltura do que a Marie, do que a Júlia, Uhum. né? E isso irrita especialmente a Maria, né? A Maria Bertrand, ela é muito vaidosa, ela se acha uma pessoa assim, não só privilegiada pelo meio familiar em que vive, mas se acha muito inteligente, muito mais bonita e superior às outras pessoas. E isso é uma marca muito forte dessa personagem dentro do texto. Tem uma questão aí que o Ebert pontuou. Você fala ou eu falo? Você decepciona ou eu que decepciono? Que ele pergunta se há a Pode possibilidade falar porque eu não Charlotte, vi. a Charlotte ter lido Jane Austen. A Charlotte não só leu Jane Austen, como ela odiou Jane Austen, achava que ela era muito fraca enquanto escritora, então existia um questionamento da Charlotte com relação à criatividade e à maestria da Jane Austen, mas Jane Austen não estava viva, então não tinha como, né, responder à altura. É isso. Mas assim, são tempos completamente Ele ficou assustado. são tempos completamente diferentes, né? São épocas diferentes e a Charlotte Brontë, ela viveu situações muito mais difíceis do que a Jane Austen em relação a perdas ali, estrutura familiar, etc. Pode E continuar. também, provavelmente, isso acontecia em virtude
da separação temporal mesmo. Era outro momento, igual, assim, não querendo estabelecer novamente, gente. Um papel Hoje é totalmente diferente. Mas, por exemplo, quando pegamos textos de 50, 60 anos atrás, às vezes a gente pensa, nossa, tal escritor fala dessa maneira, hoje é tão diferente, mas a gente tenta suavizar a crítica para não dizer que é ruim, vamos dizer assim, mas diferente. Então, a Charlotte Brontë era ácida nos tinha uma comentários. diferença de classe social ali, né? Que separavam as duas. E é mais ou menos o que a gente viu assim na história dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos foi o contrário: o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Então tem essa diferença aí de posicionamento social. Jane Austen fazia parte da gentry class e a Charlotte era abaixo disso. Então, Isso, um comentário acima aí colocou isso, dizendo, Charlotte Brontë também não se identificava com a classe que a Jane vivia e escrevia sobre, a respeito em seus livros, né? A Bella colocou isso perfeitamente. Então, essa é a primeira condição dentro do livro, né? Essa questão de adoção. O segundo ponto que eu quero destacar e que ganhou muito destaque entre a convivência das personagens foi a questão da herança, né? Por que que a herança é importante? Não tão importante como em Razão e Sensibilidade, em Orgulho e Preconceito, né? Em Orgulho e Preconceito, a senhora Bennet desesperada, porque não tinha nenhum herdeiro masculino dentro da família Bennet, né? E tinha que buscar, fora daquele núcleo familiar, um parente homem mais próximo do senhor Bennet. Isso era grave, em razão e sensibilidade, as Dashwood tem a vida totalmente modificada por causa disso. Mas o que que acontece em Mansfield Park? Obviamente, terra, né, a situação da herança da terra, as propriedades elas não poderiam ser separadas para dividir entre os herdeiros. Então, o filho mais velho, o Tom, ele é o herdeiro principal do Sir Thomas Bertrand. O Edmund, segundo filho, ele poderia herdar não terras, mas outros tipos de bens, né, que pudessem ser divididos. Por exemplo, joias da família. As joias costumavam ser divididas entre os filhos. Mas a terra não. A questão da herança, como a Kelly está colocando, é sempre muito importante. E o filho mais velho era o beneficiado. Qual a importância disso dentro de Mansfield Park? É porque o Tom, né, o filho mais velho, ele é um aventureiro. Ele coloca a família em muitos problemas, né, dentro do texto. Inclusive, por causa desse comportamento do Tom, é que o Sir Thomas vai se ausentar de Mansfield Park por um longo período, quase praticamente 2 anos, ele se afasta para viajar e tomar conta pessoalmente dos negócios. Já já eu chego no ponto dessa negociação. Mas aí o que que acontece? Para ter a manutenção dessa herança de Mansfield Park, do luxo que a família desfrutava, dos 2 presbitérios e outros bens que Sir Thomas possuía, ele precisava ter um filho ajuizado que o ajudasse a conduzir até o momento que ele viesse a morrer e o filho, assim, assumisse as propriedades e toda a herança. E aí, Sir Thomas encontra alguns problemas ainda em vida, justamente por causa do filho mais velho. E isso impacta também a vida do segundo filho, do Edmund. O que que acontece muito na Inglaterra? O segundo filho, homem, geralmente é destinado a viver uma vida de clérigo, né? Assumir um presbitério. E a situação privilegiada de Mansfield Park direcionava o Edmund a ser clérigo dentro da própria propriedade, né? Ele teria 2 presbitérios, inclusive, se ele quisesse, porque os 2 pertenciam ao pai e os 2 estavam destinados a ele, em regiões diferentes. Um
dentro de Mansfield Park e outro fora da propriedade. Seriam os dois dele, de Edmund. E por causa dessas problemáticas do Tom, né, desses problemas financeiros que não abalavam de toda forma a família, mas de certa maneira gerava um pouco de desconforto até para as pessoas naquela sociedade, porque todo mundo fala muito, né? Dentro daquele contexto familiar. Então, dizer que a família estava perdendo fortuna ou prestígio era muito grave. Então, de que maneira o Sir Thomas ia tentar manter o padrão daquela família? Ele destinou esse presbitério de Mansfield Park, até porque o Edmund, que era o que iria receber esse presbitério, destinou à família Grant, Uhum. né, o reverendo Grant e sua esposa. E por causa desse fator do destino, ah, os irmãos da senhora Grant, por parte de mãe, acabam por visitá-los dentro daquele presbitério. E por parte de pai, esses irmãos, eles são bem ricos, que é o Henry Crawford e a Mary Crawford. E isso tem um impacto dentro da história, dentro das outras temáticas que vêm a ser discutidas, sobretudo a questão do casamento e do adultério, né? Uhum. Duas temáticas. O casamento, abordado por Jane Austen aqui dentro do livro, tem duas funções. Aquele casamento que, como a Elizabeth conhece o Darcy, no fim casa e vai ser feliz. Tem uma outra visão e bem mais realista que ela vai fazer esse experimento dentro do texto de Mansfield Park. Tendo essa questão da herança, né, da terra que não se separa, que o Tom vai herdar e o Edmund ficar com o presbitério, vem a outra questão que eu acho muito importante. Como que o Sir Thomas Bertrand faz a manutenção desse padrão de vida familiar tão admirável, né? Baseado em quê? A Inglaterra, nessa época, 1800, 1814, vivia como é que eu posso dizer, essa efervescência da Revolução Industrial, Uhum. certo? Mas não só isso. Ainda era algo crescente que os negociantes, né, os industriais, ainda estavam tomando ciência, consciência de que era um bom negócio, mas Uhum. antes disso, existiam negócios fora da Inglaterra, nas ilhas, né, que eram chamadas as Índias Ocidentais, que eram Uhum. colônias da Inglaterra. E Sir Thomas vivia basicamente da exploração em uma dessas colônias. Se vocês procurarem um país na América Central chamado Antígua e Barbuda, certo? Esse país na América Central, hoje independente, era uma colônia lá em 1814 da Inglaterra. E Sir Uhum. Thomas tinha negócios nessa colônia baseada em quê? Em mão de obra escrava. Sim. Então, esse era o negócio principal dele, ter muitos escravos, trabalhar com a monocultura daquela época, em Antígua, tinha fumo, tinha açúcar, café, enfim, o tipo de exploração de colônias na América do Sul, na América Central, enfim, os negócios do Sir Thomas eram baseados nessa mão de obra escrava. Uhum. E isso gera um problema moral imenso dentro do livro, que dura alguns capítulos, sobretudo a partir de uma discussão bem interessante, empreendida pela Fanny Price e pelo Edmund. Porque a família, em geral, principalmente os homens, né, tinham conhecimento, sabia como os negócios eram realizados, e as mulheres não tinham nem acesso e nem se importavam tanto. Por isso que eu disse lá atrás que a Fanny Price tem um diferencial em relação a Maria e a Júlia. A Maria e a Júlia eram bem desinteressadas, elas queriam
um bom casamento e seguir as suas vidas. Já a Fanny, como ela não tinha muito futuro, vamos dizer assim, ela se importava mais com o que acontecia na família. E aí, quando ela descobre, e no filme isso é mal colocado, eu acho, que ela descobre os desenhos, né, do Sim, que o as Tom pessoas faz. estão aí. Uhum. O Tom faz os desenhos e parece que ela descobre a partir desses desenhos tão somente e ela fica horrorizada com o tipo de negócio que o tio trabalha. Uhum. E não é só isso, né? O livro ele estende mais esse assunto, ela fica realmente chocada. Porém, o Edmund contrapõe os argumentos da Fanny de dizer como nós podemos viver baseado no sofrimento alheio dessa forma. Eu estou aqui resumindo para vocês. Uhum. E o Edmund diz, mas essa educação que você tem, esse conforto que você tem, que você não teria junto aos seus pais, é proveniente desse tipo de negócio. E Sim, aquela época a tendência era normalizar, achar que é comum, né, escravizar pessoas para que outras tenham uma vida em abundância, uma vida maravilhosa. sim. Eu tenho Ah, pode provocação falar. que as pessoas. Hoje mesmo, eu até te marquei uma publicação da Valéria Fernandes, que é uma professora do Colégio Militar de Brasília, professora de História, e ela escreveu sobre esse filme da Patrícia Rosema, que é o que mais toca na questão, né, da escravidão. Depois está lá no grupo, eu vou publicar também no blog, no grupo no Facebook, mas uma provocação que eu queria fazer é que a Jane Austen, ela estava consciente do que estava acontecendo, ela, Sim, e acredito que é uma forma até de chamar atenção para o problema da escravidão, foi porque ela colocou Mansfield Park como título do livro e o nome da propriedade, e Lord Mansfield foi um homem que existiu, de fato, na Inglaterra, e foi um dos pioneiros a brigar pela abolição da escravatura. Então, tem alguns links aí, né? aqui um comentário, uma pessoa dizendo que a Fanny é incrível. Que bom que alguém acha a Fanny Price incrível, porque muitas pessoas ah, há muito tempo que eu venho observando esses comentários, muitas pessoas dizem que a Fanny é muito chata, porque ela chora e sente muito, mas é como outra pessoa disse, ela nunca foi vacilante, a Roberta diz, né? Ela nunca foi vacilante nos sentimentos dela, fato, porque ela sempre foi muito firme, então ela sofria também em ver ao redor as pessoas tratar os assuntos em geral com pouco caso, principalmente as meninas, né? E as meninas consideravam a Fanny uma idiota, totalmente, Sim. totalmente. Tanto que quando o Sir Thomas viaja, a Fanny, ela não sente uma emoção, ela não consegue se sentir abalada com esse fato. Uhum. Mas ele distratou tanto a Fanny antes dessa viagem, dizer que esperava voltar e encontrá-la com um comportamento melhor, como sendo uma dama. E aí ela chora, e as meninas a chamam de hipócrita por causa disso. Uhum. Mas isso, olha, muito adiante, a Fanny já tinha o quê? 16 anos, 6 anos que ela vivia em Mansfield Park, e esse traço da adotada por pena permanece. Não muda isso na história. Eu falei de adoção, para quem chegou depois, falei sobre a questão da herança, a questão da escravidão, que existia na época. Só para trazer um dado, para eu não esquecer, tem um canal no YouTube, você que indicou, Adriana, e eu faço questão de mencionar, que tratou um pouco da visão do direito e Isso. alguns temas tratados nos livros de Jane Austen, chamado The Reading Dog. Vou até escrever aqui. Amanda The vai estar conosco. Reading Dog. A Ana, quer dizer, ela vai estar conosco em junho, numa sexta-feira, falando sobre a questão do direito na obra de Jane Austen. Algumas pessoas falaram sobre a questão de fidelidade,
essa série aqui, ela é mais fiel, ela tem 6 episódios, mas é um pouco cansativa porque parece teatral. Você ouve até os passos no cascalho. Então, assim, a captura de imagem, ó, de som, ela é meio precária, mas é de 86. Então, assim, eles estão correndo no cascalho no jardim, você está ouvindo mais o barulho do cascalho do que a fala deles. Então, tem alguns problemas ali, mas como são 6 episódios, deu para estender bem o texto da Jane Austen ali na telinha. No canal The Reading Dog, portanto, dos episódios trata justamente dessa questão de propriedade de terras, das posses, ela fala de divórcio, de casamento também, e sobre essa escravidão e o fato dos Sir Thomas ganhar dinheiro, né, com negócios envolvendo escravos, né, pessoas escravizadas. O fim oficial da escravidão na Inglaterra foi em 1833. Uhum. Então, né, um tempo depois da época que o Sir Thomas trabalhou Com com certeza. essa mão de obra escrava. E nas Índias Ocidentais, no caso da terra, né, que ele tinha os seus negócios em Antígua, a escravidão acabou no ano seguinte, em 1834. Uhum. Então, Só vencido esse. filha. Você falou, a Oi. gente mencionou o The Reading Dog, que não é um canal no YouTube. Creio que ela esteja também, mas é no Instagram, viu, Jane? Não, mas o YouTube é onde tem os vídeos que ela faz, Ah, tá. trata desses assuntos. Ela tem o Instagram e tem o YouTube. No YouTube é que ela faz vídeos bem curtinhos, que ela Isso. aborda a perspectiva do direito e os livros de Jane Austen, Mas tá com o certo? nome de Reading Dog, né? Também. É, The Read Dog também. A Roberta Ah, perguntou se essa versão aqui de Mansfield Park ela não é tão fiel quanto a da BBC de 95. Mas a gente tem que levar em consideração que essa é uma outra adaptação de Orgulho e Preconceito de 85, 83, isso aqui tá difícil para ler, mas elas eram bem diferentes da adaptação que a gente deve estar falando como perfeito, que é a do Colin Firth, tá? Só seguindo é, aí, você falou da escravidão, que eu te cortei, né? Desculpa. E aí a gente tem todo esse luxo sustentado por, por atividades lá nas Índias Ocidentais, né? E todo tipo de coisa a gente sabe que acontecia, né? Não dá para negar como que foi a crueldade da escravidão. Só que as mulheres isso. não estavam atentas para esse tipo de situação. A Só Júlia e a Maria não, mas a Fanny sim. Esse era o diferencial da Fanny Price em relação às primas, em relação a Mary Crawford, que chegou, né? É a Mary Crawford, irmã da senhora Grant, né? Esposa do reverendo Grant, que assume o lugar do reverendo Norris, no presbitério lá em Mansfield Park. A Mary Crawford, ela é inteligente, porém ela é egoísta, né? A personalidade é egoísta, então ela não está nem aí se os negócios acontecem e beneficiam as famílias, seja lá pelo que for, tendo o dinheiro na mão é o que conta para ela. Ela tem esse conhecimento, ela é bem inteligente, assim como a Fanny também, e sabe o que acontece. É diferente de como a Maria e a Júlia agem, elas estão alienadas a tudo. A Mary sabe, a Mary Crawford, ela é bem consciente, mas ignora tudo isso. E a Fanny, ela sente, né? É puro sentimento, como a Roberta colocou. Ela é, coloca a sua opinião, sobretudo para o Tom. Para o Tom, não, para o Edmund, que é o amigo, né? O primo amigo dela ali na história. Seguindo mais adiante, dentro do livro, outra temática que a Jane trabalha é o teatro. Ela traz uma peça teatral chamada Juras de Amor. Sim. Depende muito de onde você observa. Se for uma edição portuguesa de Mansfield Park, chama Os Votos dos Amantes. Uhum. E nas edições aqui do Brasil, é tratada como Juras de Amor da dramaturga Elizabeth Inchbald. Uhum. Esse texto é do início do século XVIII
E a Jane, assim como ela faz em Northanger Abbey, né, que ela traz uma escritora a ser homenageada, mencionada e Uhum. colocada para a posteridade dentro de A Abadia, que foi a Anne Radcliffe, aqui ela traz uma peça de teatro e homenageia uma autora, né, uma escritora, uma dramaturga, a Elizabeth Iqbal, para a posteridade. Aqui está atribuída essa peça de teatro dentro do texto de Mansfield Park. Aquela família ali, entediada, sobretudo o Tom, né? O Tom, sempre ele que apronta. Ele, ele tem uma ideia de promover uma peça de teatro ali em Mansfield Park. Uhum. Não é uma propriedade pequena, gente, é uma mansão. Uhum. Vários quartos, vários ambientes amplos, e ele tem essa ideia. Mas isso acontece ainda no período da viagem do Sir Thomas. E aí, assim, quem assiste o filme pensa, quando chega esse momento do teatro, qual o problema de fazer uma encenação de uma peça? Não tem Sim. nada demais, é uma peça de teatro, as pessoas queriam se divertir, então não há problema algum em fazer uma encenação. Aí os irmãos entram em choque, né? O Tom quer realizar a peça de toda forma e o Edmund discorda. Ele é prudente, né? Segue, arrisca as convenções sociais daquela época. E a Convenção Social de 1814 dizia que não era recomendável realizar é, festas, ah, teatros, encenações, sem que o proprietário da casa, né, o proprietário principal, estivesse presente. Sim. Então, o que que acontece? O texto em si, ele não é obsceno, né, a peça lá, Juras de Amor. Uhum. Mas o que que acontece, gente? Em teatro tem diálogo, tem contato físico, né? Tem proximidade, principalmente se tem o protagonista masculino e o feminino, e isso gera uma certa intimidade que não era aconselhável, Uhum. sobretudo dentro de uma residência em que o proprietário não estivesse presente. Imagina, se Thomas não está, as filhas dele ali em um contato mais íntimo com pessoas de fora, como o Henry Crawford, que era um visitante. A Maria, então, ela estava noiva do senhor Rushford, não tinha casado ainda. Então, Sim. como noivos, não existia existia a recomendação de que eles não tivessem um contato muito íntimo, né? E uma Inclu- peça de teatro permite isso. Inclusive, tem essa questão de mulheres direitas não se associarem ao teatro. Você vê, na época de Shakespeare, mulheres eram proibidas de encenar. Elas não podiam estar ali no palco. E até outro dia, gente, até 1950 ali, em muitas culturas, a palavra atriz era sinônimo de prostituta. Então, percebe a ligação? Não está muito longe da nossa realidade, né? Exatamente. Então, não era adequado de forma alguma, por mais inocente que fosse o texto, por mais que não fosse causar nenhum mal, isso não era recomendado, e como Sir Thomas não estava presente em Mansfield Park, era uma ideia ruim. E o desfecho, né, dessa situação é que ele chega em Mansfield Park, o Sir Thomas, justamente no dia que essa peça vai ser encenada. Vocês me perdoem o spoiler, mas não tinha como deixar É, de a lado. gente Isso é está muito importante. explorando o livro, não tem jeito. Exato. A outra questão que eu já mencionei para vocês, já são 8h51, eu tenho que apressar, é sobre a questão do casamento, divórcio, adultério. Uhum. Por que casamento, divórcio e adultério? Há menos de um minuto eu falei que a Maria Bertrand estava comprometida com o senhor Rochefort, que é uma pessoa bobinha, na opinião do Edmund. Como é que eu vou ter um cunhado tão bobo como esse? Só uma coisa se justifica, né? É que ele tem uma grande fortuna. Libras. Ele diz isso, ele diz Eu isso acho no que livro. mudasse.
Ele tem uma grande fortuna, mas assim, ele não tem muita imaginação, não sabe conversar, não sabe se portar. É uma pessoa boba, mas a Maria aceita por fazer uma união que, inclusive, vai beneficiá-la muito mais do que a união da Júlia, do próprio Edmund. Ela continuaria sendo uma pessoa rica de fato, né? Não teria nenhuma preocupação na vida. Teria um casamento melhor, inclusive, do que sua própria mãe, porque o senhor Rochefort é mais rico até do que esse Thomas Bertrand. Veja Então, bem. para ela, que maravilha, né? Eu vou continuar sendo uma pessoa bem-sucedida aí através desse casamento. Mas aí o que que acontece? Eu mencionei para vocês a Mary Crawford e o Henry Crawford. E o Henry Crawford, ele está ali conhecendo as meninas, conhecendo o Mansfield Park, as pessoas que ali vivem, conhece a senhora Norris, né, que é a tia ali, a viúva, né, a irmã da Lady Bertrand. Então, ali ele vai travando esses conhecimentos, mas a gente vai percebendo que ele não tem uma índole assim tão correta, de acordo com o rigor daquela época. E ele foi lá em Mansfield Park para conhecer a Júlia, já que a Maria estava noiva e a Fanny nem pensar, né? Não era pretendente para ele. Ela era inferior, não tinha que ser pretendente. Mas aí, interessante, Jane, como sempre, interessante dentro do texto, ela direciona o olhar do Henry Crawford justamente para quem ele não deveria, que é para Maria e para Fanny. Uhum. E aí o desenrolar dessa situação, no caso dos casamentos, é que diferentemente das obras como Orgulho e Preconceito, como Razão e Sensibilidade, em Mansfield Park, a Maria casa com o Sr. Rushford, mas aí tem algo de estranho e que posteriormente é descoberto, que é o adultério da Maria com o Henry Crawford. Ele queria casar com a Fanny em um dado momento, ela o rejeita e ele acaba se unindo, né, de forma errada para a época, com a Maria Bertrand, ou agora a Maria Rushford, uma senhora casada, e isso gera uma repercussão terrível no livro. Eu acho que no livro o peso disso é muito maior do que nas representações cinematográficas, seja o filme, a série. É muito forte o fato dela, da Maria Bertrand, ter traído o senhor Rushford, porque E caracteriza o adultério. o adultério e era o único motivo que é plausível para divórcio naquela época, né? Exatamente, mas para o homem justificar o divórcio através do Act of Parliament, que o parlamento é que ia julgar, né, Sim. essas questões de divórcio, e era muito caro naquela época, para o homem bastava provar o adultério e pagar, e o divórcio estava feito. Para a mulher, o que que acontecia? A mulher, além de queimar o filme na nossa linguagem atual, além dela ficar desprestigiada na sociedade, é, em todos os sentidos, não tem mais convívio com a sua própria família, Hum. mesmo que o pai a ajude, no caso da Maria, o Sir Thomas continuava ajudando de alguma forma, mas ela perde espaço na sociedade, ela não tem mais amigos, não pode frequentar a sociedade inglesa como antes, entendeu? Por causa desse fato. Não, O Henry Crawford, ele pode refazer a vida dele. não tinha direito aos filhos, né? A questão de guarda. Isso, questão de guarda. Isso só vem a mudar, gente, através de uma lei de divórcio de 1853. Então, estava muito distante de 1814. Então, Só, ali a mulher não tinha direito a nada. Só um minutinho que nós já voltamos, então.